Ok, vamos lá. Todo mundo já viu aquele cilindro vermelho pendurado na parede, né? Mas o que a gente realmente sabe sobre ele? Hoje vamos desvendar todos os segredos dos extintores de incêndio. A verdade é que, numa emergência, não existe tempo para ler instruções. Simplesmente não dá. Saber qual ferramenta usar e como usar pode ser a diferença entre um susto e uma tragédia. E essa ferramenta é o extintor. Para entender como eles funcionam, primeiro a gente precisa saber o que tem dentro. Então vamos abrir, metaforicamente, claro, um desses cilindros. Olha só, o coração de todo extintor é o chamado agente extintor. Pensa nele como se fosse a munição contra o fogo. E assim como num combate, usar a munição errada pode ser um desastre. Agora, vamos conhecer os tipos mais comuns, sabe? Aqueles que a gente encontra por aí, em casa, no trabalho, no carro. E começamos com o avô de todos eles, o extintor de água. Simples, direto, mas muito eficaz para um tipo bem específico de fogo. Agora o interessante aqui é como ele funciona. É puro resfriamento. Ele basicamente rouba o calor do fogo. Mas atenção máxima para onde ele nunca deve ser usado. Em eletricidade, pode causar um choque fatal. E em óleo quente, pode provocar uma explosão de vapor que espalha o fogo para todo lado. Esse é provavelmente o extintor que vem à cabeça da maioria das pessoas. É o famoso ABC, o verdadeiro coringa da segurança contra incêndios. Ele é o mais versátil de todos porque ataca o fogo de duas frentes. Primeiro, ele abafa, ou seja, corta o oxigênio. E segundo, ele interrompe a reação química das chamas. É exatamente por isso que ele é o padrão para residências e escritórios. Mas e quando o fogo é mais teimoso, não segue as regras? Para incêndios mais perigosos e específicos, a gente precisa de ferramentas especializadas. A coisa fica mais séria a partir de agora. Esse aqui é o extintor de dióxido de carbono, o CO2. A característica mais marcante dele é esse difusor preto grandão em forma de corneta. E ele tem uma função muito, mas muito importante. O ponto-chave aqui, a grande vantagem dele, é que ele não deixa nenhum resíduo. O gás simplesmente se espalha e some. Isso torna perfeito para proteger equipamentos eletrônicos caríssimos, tipo numa sala de servidores, onde aquele pó químico causaria um dano permanente. Alguém já viu um incêndio numa panela com óleo? É uma cena assustadora, muito perigosa. Para isso, existe um especialista, o extintor de classe K. E o funcionamento dele é pura química, é fascinante. O processo se chama saponificação. O agente extintor reage com a gordura quente e cria uma camada de espuma, quase como um sabão, que abafa o fogo na hora e impede que ele comece de novo. Genial, né? Agora a gente entra num território bem mais industrial. Fogos que envolvem metais como magnésio ou sódio, eles são incrivelmente quentes e reativos. Nesses casos, usar água ou CO2 poderia causar uma reação explosiva. Então o extintor de classe D usa um pó super especial que basicamente derrete e forma uma crosta em cima do metal, sufocando o fogo em segurança. Ufa! Ok, agora que a gente já conhece as ferramentas, como é que se usa? A boa notícia é que existe um método universal, bem fácil de lembrar. A técnica é essa. Passo 1. Puxa o pino. É isso que quebra o lacre de segurança. Passo 2. Aponte o bico para a base do fogo. É ali que o combustível está queimando, não nas chamas lá em cima. Passo 3. Aperte o gatilho, mas de forma controlada. E o passo 4. Varra de um lado para o outro como se estivesse pintando o fogo para fora. Simples, direto e eficaz. Ter todo esse conhecimento não adianta nada se o equipamento falhar na hora H, certo? Então, como garantir que o extintor vai funcionar quando for preciso? A resposta, na maioria das vezes, está bem na nossa frente, na etiqueta de manutenção. Aqueles furinhos indicam o mês e o ano da última inspeção profissional. É a garantia de que ele está carregado e pressurizado. Então, a rotina é bem clara. Mensalmente, uma checagem visual rápida, sabe? Olhar o manômetro, ver se está no verde. Anualmente, uma manutenção profissional completa. E a cada 5 anos, um teste hidrostático, para garantir que o cilindro ainda aguenta a pressão. Essa rotina garante que ele vai estar pronto quando cada segundo contar. É importante lembrar que os extintores portáteis são a primeira resposta, mas eles fazem parte de um sistema de segurança muito maior. Quando o incêndio fica grande demais para um extintor, aí entram em cena os sistemas fixos, como os hidrantes. Eles fornecem a água e a pressão que as equipes treinadas, como os bombeiros, precisam para combater incêndios de grande escala. Isso nos leva à reflexão final. Conhecimento é poder, sem dúvida, mas preparação é tudo. Saber qual extintor usar e como usar é vital,
Mas o primeiro passo, o mais básico de todos, é simplesmente saber onde encontrá-lo. Vale a pena pensar nisso.